né, quando entrou na terra prometida. Nós vemos que Israel estava acampado nas proximidades ali de Jericó, e nós vemos que Josué, como líder, né, celebrou a Páscoa ali com os filhos de Israel, né, irmãos, nas campinas de Jericó. Aleluia! Nós vemos que antes desse acontecimento, Josué havia enviado 2 espias em Jericó para verificar como que era o inimigo, pois quando alguém vai à guerra, o próprio Jesus, ele instrui, né, que ninguém indo à guerra, se ele verificar, né, se com 10 mil, glória a Deus, né, aleluia, se ele for contra 20 mil, se ele vê que não vai vencer, se ele não vai pedir paz. Então, quando alguém vai lutar, primeiro ele vai verificar o inimigo, para ver se ele pode vencer. Glória a Deus, aleluia. E quando alguém se levanta, ou seja, né, se coloca de pé para servir a Deus, essa pessoa precisa entender e compreender que ele tem um adversário. A luta é constante e tem um inimigo que luta contra nós para poder fazer com que nós perda aquilo que nós mais almejamos, que nós mais necessitamos de alcançar. Nós planejamos muitas coisas e às vezes nós alcançamos coisas que a gente nem esperava alcançar. Mas uma coisa é certa, e nós não pode deixar, aleluia, que isso escape de nós. A maior coisa que nós podemos alcançar é o céu. Glória a Deus, aleluia. Da nossa alma. Agora é interessante porque o povo é resgatado, o povo de Israel é resgatado em um período no Egito que eles eram escravos. E esse povo que é resgatado no Egito, eles se contaminam, eles se rebelam contra Deus, eles pecam contra Deus, e por isso eles não entram na terra prometida. Aleluia! Então nós vemos que toda geração que era circuncidada, quando saiu de Israel, com exceção de Josué e Caleb, toda a geração não prevaleceu, mas faleceram, ou seja, morreram no deserto, não alcançaram. Alguém pode dizer assim, mas Deus é ruim assim? Na realidade, a questão aí não está em Deus, a questão está no ser humano, aquele que peca, porque Deus faz uma aliança com o ser humano. Se nós for observar, sempre tem aliança feita por Deus desde a época de Adão, e Deus nunca quebrou uma aliança, mas por causa dos desejos do ser humano, muitas vezes a aliança foi quebrada com Deus, não por parte de Deus, mas pela parte dos humanos. Então deixa eu te falar uma coisa, é necessário que quando alguém erra, peca contra Deus, que haja um arrependimento. Glória a Deus, aleluia. Nós olhamos e vemos que o perdão, ele vem quando alguém se arrepende. Diz a Bíblia que aquele que se arrepende, alcança misericórdia da parte de Deus. Mas não tem como obter um perdão sem o derramamento de sangue. Glória a Deus, aleluia. Bíblicos, o derramamento de sangue vinha pela Páscoa, ou seja, o cordeiro sacrificado, que a Páscoa era um cordeiro sem defeito, sem mancha, sem mácula, né? Sem
defeito nenhum, ele não podia estar manco, ele não podia manquejar, tinha que ser um animalzinho perfeito para ser sacrificado, para que alguém recebesse o perdão. Agora nós temos que ter em mente que a Bíblia diz no livro de Hebreus que de maneira alguma o perdão pode ser alcançado pelo derramamento de sangue de bode, de touro ou de cabrito, de forma nenhuma. Então, quando diz assim, alguém pode olhar e falar assim: então o que se via essa Páscoa, o que se via esse animal que morria para que o povo recebesse perdão? E como que eles alcançaram? Na realidade, quando sacrificavam o animal, era como o dedo apontando para a cruz do Calvário, o sacrifício perfeito na cruz do Calvário, que foi Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando eles, aleluia, falece ou morre no deserto, não tem ninguém circuncidado. E quando está para eles se apossar dessa terra, a primeira coisa que se faz, Josué manda que todo o povo seja circuncidado. A circuncisão era o sinal da aliança do povo de Israel com Deus. Glória a Deus. Se alguém se convertia, se alguém vinha de outra nação e queria seguir os costumes do povo de Israel, eles poderiam até participar da Páscoa, mas deveria ser circuncidado. Deveria aceitar a circuncisão. Aí nós olhamos e vemos que após essa circuncisão, aleluia, Josué celebra a Páscoa. Depois que o povo é circuncidado, né, que já está para entrar na terra da promessa, Josué celebra a Páscoa em Gilgal. Gilgal é como que nós poderíamos dizer hoje, o povo que está na igreja, o povo que serve a Deus, o povo que está na presença de Deus. E deixa eu te falar uma coisa: após Josué celebrar a Páscoa, eles comeram pão, comeram a Páscoa, comeram pão sem fermento, comeram espigas tostadas, e aí aquele alimento que Deus enviava quando o povo hebreu peregrinava pelo deserto, que era o maná, cessou. A partir daí, Deus já não enviava mais o maná, porque aí ele já comia do fruto da terra qual o Senhor tinha prometido. Já não era mais necessário Deus enviar maná do céu, porque ele já estava em uma terra que manava leite e mel. Agora eu acho interessante, porque Josué vê um homem em pé. Pelo que relata aqui na Bíblia, eu entendo que Josué estava só em algum lugar por ali nas campinas, e ele vê um homem com a espada desembainhada. Na tradução da minha Bíblia, os irmãos viram eu lendo aqui, fala uma espada nua, mas em outra tradução está escrito uma espada desembainhada. A espada estava na mão do homem. Algumas traduções não falam homem, falam um varão. Eu acredito que se fosse eu, estava correndo até hoje. Eu sozinho, no campo, encontro um homem preparado para guerrear, diferente. E eu ia lá perguntar se ele era da onde que ele era, e eu ia caçar proteção. Do jeito que eu tenho medo de espada, irmão, não é dessa aqui não. Deixa eu te falar, Josué era corajoso. Não é por causa de qualquer outra coisa que Josué foi escolhido. Josué era um homem de disposição. Josué era um homem que tinha coragem, estava preparado.
Se nós ver certas coisas e nós não tiver preparado, nós não resiste, nós corre. Você já viu falar por aí, o anjo ali, o anjo cá, o anjo ali, o anjo cá. Irmão, tem pessoas que vê muitos anjos dentro da igreja, mas nós precisamos ter cuidado com isso, porque quando alguém vê um anjo, pode ser que ele resiste à presença do anjo e não corra. Mas primeiro ele tem que estar preparado, ele tem que glória a Deus, aleluia, jejuado muito, buscado muito, e Deus tem que ter achado graça, porque ninguém se prepara simplesmente por orar e por jejumar. Se nós jejumar a vida inteira, se nós orar a vida inteira e Deus não capacitar nós para tal coisa, nós não vamos estar glória preparados. a Deus, aleluia. Nós oramos e nós jejuamos, mas o que nós recebemos não é por causa disso não. Glória a Deus. Nós recebemos porque Deus age com a sua infinita bondade, com a sua misericórdia. Não é por causa da nossa oração, não é por causa do nosso... Glória a Deus, aleluia. Ajuda. Eu quero dizer para os irmãos que orem, jejuem, busca santidade. Glória a Deus, aleluia. Deus sempre, porque ser consagrado é ser separado para Deus. Glória a Deus. Procure estar sempre jejuando, buscando, orando, se santificando, separando daquelas coisas que é reprovável segundo a palavra de Deus. Aleluia, porque isso te ajuda muito. Mas Deus te prepara, te capacita segundo a misericórdia dele, pela graça, um favor não merecido. Glória a Deus, aleluia. E Josué estava preparado, Josué estava capacitado, aleluia. E ele, aleluia, pergunta para aquele homem: você é dos nossos? Ou por acaso você é daqueles que é contra nós? É a favor de nós ou é contra nós? Fale aí. Aí o homem disse para ele: na verdade, eu venho lá de cima. Eu venho como príncipe do exército de Deus. Agora o que eu acho interessante é que se nós for examinar as escrituras, nós vamos achar em várias partes na Bíblia. João mesmo na ilha de Pátimo, quando ele vai adorar o anjo vira para ele e fala assim: não faça tal coisa, eu sou o teu conservo, não me adores. Não aceitou a adoração de João. Porém aqui nós vemos que o anjo aceita a adoração de Josué, mas ele não é qualquer anjo, ele é o príncipe. Glória a Deus, Ele aleluia. é, de certa forma, podemos dizer, uma manifestação do próprio Jesus Cristo. Aleluia. Aí nós olhamos e vemos que esse anjo aceita a adoração de Josué. E Josué pede para ele assim: o que você tem para falar comigo? Fala aí, eu quero ouvir. Agora eu quero ouvir o que você tem para falar comigo. Aí ele disse para Josué: a primeira coisa, descalça os teus sapatos, tira as sandálias dos teus pés. O lugar que você está é consagrado, ou seja, o lugar que você está é santo. Tira a sandália. E você já tirou a sandália? E quando se diz a sandália, alguém pode pensar assim: então tem que entrar na casa do Senhor é descalço, tem que estar na presença de Deus é descalço. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando o anjo disse para Josué: tira a sandália dos teus pés, ele está mandando Josué se despojar daquilo que era velho,
daquilo que não servia, daquilo que era desagradável a Deus. Ele está relatando a Josué que Josué deve abandonar as coisas que desagradam a Deus. E Josué tira a sandália. Simbolicamente, ele tira a sandália, simbolizando que ele está deixando para trás aquilo que desagrada a Deus. Glória a Deus, aleluia. E o anjo prossegue falando. E o anjo disse para ele: olha, que eu tenho dado nas tuas mãos toda Jericó, o rei, os soldados, todo o exército de Jericó está em vossa mão, está entregue em vossa mão. Agora, deixa eu te falar uma coisa, é muito lindo quando alguém chega e profetiza na sua vida: eis que o Senhor está abrindo a porta, eis que o Senhor está prosperando, eis que o Senhor está abrindo as janelas do céu e está derramando as bênçãos dele sobre a sua vida. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção, que se nós for olhar no passado, sempre quando houve alguém chegando e profetizando: eis que o Senhor está fazendo isso, eis que o Senhor está fazendo aquilo, tem um acordo. Por exemplo, Abraão estava lá no meio da família dele, na terra dele, no lugar que ele conhecia, que ele tinha tudo para dizer assim: eu não vou sair daqui, porque eu estou no lugar certo, na onde que eu devo ficar, eu conheço a minha família, eu vou andar para um lugar que eu não conheço, para quê? Um lugar que eu nem sei para onde que eu estou indo, para que eu vou fazer uma coisa dessa? Mas Deus disse para ele assim: sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Não era um lugar que ele sabia para onde que estava indo. Aí ele sai, abandona o lugar que está a sua família e sai peregrinando por uma terra que ele não sabia nem para onde que estava indo, nem o que o esperava, mas com a promessa de que Deus ia ser com ele, de que Deus ia prosperar e que ele ia ser uma pessoa grande na face da terra, de tal forma que teve certa vez que Deus prometeu para ele que nele seria bendita todas as nações da terra, que a descendência dele seria incontável como o pó da terra, como a areia do mar, como as estrelas do céu. Abraão teve o privilégio, se você for examinar, você vai chegar na conclusão: Abraão teve o privilégio de olhar no céu e ver estrela de dia. E eu até vi o arco-íris, mas estrela eu nunca vi de dia. Eu vi o arco-íris sem nuvem. Não tinha nuvem, eu olhei e vi o arco-íris por 2 vezes. E isso é um privilégio muito grande. Eu fiquei maravilhado. Mas Abraão não viu o arco. Não fala que Abraão viu o arco-íris. O Abraão viu estrelas de dia. Então é algo extraordinário. E não pôde contar conta, Abraão. De que jeito? Pois é, assim será a sua descendência. Então Abraão sabia que tudo ia ser 1000 maravilhas. E ainda tem coisas para acontecer, eu creio, na promessa de Abraão. Que ainda vai aumentar ainda. Porque os filhos de Abraão não é aquele segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora deixa eu te falar algo interessante. Que as promessas assim na vida de Abraão, mas existiu um acordo. Portanto, seja fiel a mim. O Senhor disse para ele. Deus disse para ele assim: vai ser bendito todas as nações da terra, a sua descendência será incontável, mas seja fiel a mim. Aleluia. E se você for meditar, sempre que houve uma renovação na aliança, que quando quebrava a aliança do povo de Deus com Deus, que vinha um renovo, Deus exigia um acordo
com uma promessa que ele seria fiel, mas que era necessário ser Glória fiel a Deus. Aleluia. Agora, o que se nós vê, aleluia, muitas das vezes, é que vai acontecer isso e vai acontecer aquilo, mas sem exigência de nós ser obediente a Deus. Será que existe isso, igreja do Senhor? É necessário que nós sejamos fiéis a Deus. Ele abre a porta, ele prospera, ele abre a nossa visão para nós enxergar além da ótica humana, mas é necessário que de alguma forma nós obedeça a palavra de Deus. E nós vemos aqui, Jericó está em vossa mão, mas sede fiel, sede obediente, e fazei conforme tudo quanto eu te falar. Aí eu já até vi as pessoas, muitos, não vou dizer todos, mas muitos pregam e falam assim: aí o povo de Israel deu 7 voltas em volta de Jericó e as muralhas veio ao chão. Não é bem assim. Na realidade foram 13 voltas, porque durante 6 dias eles rodearam ali em volta por 6 dias, uma volta por dia. E no 7º dia, eles deram 7 voltas. E qual que era a combinação? Vai rodear, todo mundo fazendo silêncio. O soldado vai armado na frente, os levitas vai atrás levando a arca, e o sacerdote, vai 7 sacerdotes, cada um com a buzina de chifre de carneiro na mão, tocando. E foram. O primeiro dia, o segundo, o terceiro, até o 6º dia. Quando foi no 7º dia, levantaram de madrugada, deram 7 voltas. E aí Josué tinha avisado, assim: vocês não vão falar nada, vocês vão ficar em silêncio, até que eu mande que vocês gritem. E quando gritaram, as muralhas foram ao chão. Toda a potência de Jericó, um lugar que, por causa da fama, que quando Deus abriu o rio Jordão, eles olharam, desfaleceram, o coração deles se derreteram, não tinha ânimo diante do povo de Israel, porque ele sabia, até mesmo que foi feito antes de atravessar o rio, a fama de Israel já estava em Jericó, porque Deus tinha sido com eles no deserto, e ele tinha abrido o rio Jordão para que eles atravessassem caminhando em seco. E quando eles ficaram sabendo de todas essas notícias, ficaram com medo, ficaram assombrados com tudo isso que havia acontecido. E sabia Raabe, a prostituta que morava em cima do muro, ela disse que sabia que Deus, ela disse para os espiões: nós sabemos, todo o povo de Jericó está desfalecido, sabendo o que aconteceu com vocês, o que o vosso Deus tem feito com os inimigos que tem te enfrentado. Então nós sabemos o que está para acontecer. Porém, eu te peço, poupe a mim, poupe a minha família. E fizeram um acordo. E amarraram um cordão na janela. Um cordão vermelho na janela. E quando as muralhas vai ao chão, eles entram e destroem tudo que havia em Jericó, com exceção do ouro, da prata e dos vasos de ferro e de metal, que vai para o tesouro do Senhor. Mas tudo é destruído. Só escapa Raabe com sua família e tudo quanto Raabe tinha. E agora eu quero que você observe uma coisa: Raabe é o quê? Prostituta. E segundo a lei, ela deveria ser apedrejada, porque segundo a lei, prostituta era apedrejada. Mas Raabe teve temor de Deus. E às vezes alguém merece um castigo por causa de um feito que aconteceu. Mas aquilo que eu disse, volto a dizer: se alguém confessa e deixa, alcança a misericórdia.
Glória a Deus. Aleluia. Agora observa que Raabe, ela se salva. E ela faz parte da linhagem da genealogia de Jesus. Olha que privilégio. Por isso, o testemunho de Raabe é lembrado até hoje. Então não importa o tamanho da sua falha, não importa o tamanho do seu erro, por causa daquela decisão tomada no impulso do desejo. Importa o tamanho do seu arrependimento, que você se arrepende e pede misericórdia. Isso que é importante adiante do Senhor. E segundo, a obediência que o povo obedeceu, as muralhas veio ao chão, tudo foi destruído. Tudo ficou para trás. Tudo ficou para trás. E foi tudo bem. Será que é assim? Às vezes alguém está lá fora e fala assim para mim, ir para a igreja e ser que nem fulano. Ou não. Isso aconteceu comigo. Eu não queria nem ser crente. Comigo não, na verdade comigo seria até pior. Porque na verdade eu não queria ir nem ser. Eu não vou me ser igual fulano. Não, eu já olhava e falava assim, eu vou não. Isso é tudo ilusão. Olha como é que está lá. Olha o testemunho dele, bobagem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus de antigamente existe. Destruiu tudo, né? Mas a Bíblia diz que teve um que foi lá e catou a cunha de ouro, né? Uma parte de prata, não é? E aí tinha lá uma capa importada, uma capa babilônica. Eu não pude resistir. Quantas coisas que o mundo nos oferece, e muitas pessoas observam e olham e falam assim, eu não posso resistir a esse negócio. Eu vou pegar essa oferta, eu vou pegar esse trem, eu vou carregar esse negócio para mim. Ninguém está vendo mesmo. Destruiu tudo. Aí tinha uma cidade com o nome de Ai. A Bíblia diz que quando eles vão, morrem uns 36. Não vou aprofundar por causa do horário. Morrem uns 36 soldados. E eles saem fugindo, correm. E Josué se revolta, rasga suas vestes, rola no pó, na cinza. Senhor, mas o que vai ser do teu santo nome, que não sei o que. Levanta daí, Josué. Israel está em pecado, Josué. Levanta daí, Josué. O que é? Aí vai buscando, até que chega o homem. Eu não resisti não. Eu não resisti à cunha de ouro, não resisti àquela capa, nossa, que maravilha. Eu não pude resistir. Porque as coisas que agradam a nossa carne, não é ruim não. Já viu aquele louvor de Jair Pires? O pecado não dói. Você precisa largar essa capa do pecado quanto antes. Assim como o cego de Jericó, quando viu a possibilidade de ser curado por Jesus Cristo, ele lançou a capa que dava ali o que entender que aquela capa mostrava que ele realmente era uma pessoa que estava ali para pedir oferta ou perdão, para pedir esmolas. Aí ele joga aquela capa fora e vai ao encontro de Jesus. Aleluia! Larga a capa do pecado. Aceite Jesus enquanto há tempo. Aí nós olhamos e vemos que Raabe, volta aqui para finalizar, tinha um fio de escarlate na janela que representava o sangue de Jesus. A aliança de Jesus. Está aí a mesa preparada.
Para participar da Páscoa era quem? Os filhos de Israel. Alguma outra pessoa de outra nação podia participar? Sim. Se converter ao judaísmo e ser circuncidado. E o que é a circuncisão? A circuncisão hoje não é feita por obra, ou seja, na carne, como daquele tempo, mas é o nosso coração quebrantado, é o nosso coração em Jesus Cristo, é nós em Cristo. Isso é a nossa Páscoa. Isso é necessário que o coração aceite a palavra de Cristo, desce às águas e procura obedecer a palavra de Deus. E talvez eu fale com alguém nesta noite e você pega e sai daqui falando assim: mas eu vi fulano participando e eu vi que ele não obedeceu, ele fez isso e segundo a Bíblia está errado. Eu não vou falar para você que não existe isso, porque pode existir, mas deixa eu te falar uma coisa, não é certo que tenha isso. Se você viu isso e você acha que está errado, você não está errado em pensar isso, mas é necessário que você tome a sua posição, se torne um membro de Santa Ceia e obedeça. É necessário que obedeça. Não é por causa de um desobediente que você vai olhar e vai falar assim: eu não vou aceitar. Não. Judas também participou. Judas também estava lá com os 12, ou seja, com os 11. Ele completava os 12. E ele participou da Santa Ceia. E Jesus sabia que ele ia trair. Jesus sabia que ele ia vender. Jesus sabia da intenção do coração de Judas, mas ele não proibiu a Judas participar da ceia. Então fique atento, não deixe de receber Jesus por algo que não tem. Quem vai estar cantando ele aqui?